O comportamento humano é extremamente complexo. Nossas ações e reações são movidas por uma série de fatores: necessidades físicas e psicológicas, instintos, impulsos, atrações. A força interna que nos leva a agir é chamada de motivação. Descobrir os caminhos dessa energia tem sido um desafio para a ciência. Alguns defendem teorias de como motivar as pessoas. Outros garantem que já trazemos dentro de nós nossas próprias motivações e a preocupação deve ser com o cuidado de não sufocar essas forças. Mas todos concordam que manter essa chama acesa é essencial para uma vida plena. Motivação. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a psiquiatra Corina Molter, ela que é professora da FMP Fase. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Nada. Corina, como é que você define a motivação? Então, a motivação, é importante a gente diferenciar a motivação como um termo leigo e global. Ela envolve a motivação em si, envolve também todos os processos da vontade que fazem com que a gente parta de um desejo inicial e siga as etapas da vontade até a realização de um determinado ato, né? E aí atingindo a consequência desejada a partir daquela motivação inicial, né? Então, a motivação seria uma das etapas desse grande processo de execução de tarefas, busca de objetivos, né? E que está ligada, então, ao desejo ou à possibilidade de manter as ações necessárias para se atingir o tal objetivo inicial, né? Várias áreas da ciência se debruçam sobre essa questão da motivação, né? Com diferentes enfoques, né? Sim, exatamente. Então, a gente tem todas as descrições iniciais e teóricas, né? Sobre os processos da vontade, que a gente chama de processos volitivos, né? Incluindo a motivação, e o que nos impulsiona e o que nos freia, né? Existe isso, a questão do freio do comportamento impulsivo, né? E a partir dessas teorias a gente foi passando para trabalhos experimentais em que se observava então se media, se observava as forças que agiam nas pessoas em ambientes controlados ou não, né, de motivação e execução de tarefas, ou até mesmo de inibição de um impulso que não é interessante. E atualmente os trabalhos focando mais em quais áreas do cérebro que estão envolvidas em todo esse processo da vontade, né? Incluindo então aí a questão da motivação e da manutenção das tarefas, né? Enfim. Existem diferentes tipos de motivação? Então, existem. Quando a gente pega então o conceito de motivação em si, a gente teria uma motivação que é chamada de motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação intrínseca depende muito mais do indivíduo e envolve questões como a busca de novidades, a curiosidade em relação a novidades, e essa curiosidade sendo um impulsor, né, algo que vai impulsionar o meu comportamento de busca, de estudo, e vai, na verdade, facilitar e permitir um aprendizado maior em relação àquela curiosidade inicial, né? E a motivação extrínseca seria essa força que vai impulsionar a gente para todo esse processo de estudo, de aprendizado e de execução, baseado numa necessidade, ou numa recompensa, ou no processo, né, de evitação de um mal maior, ou de algo que não vai me ser interessante. Então, a motivação extrínseca tem muito mais a ver com o ambiente e a recompensa ou o dano, né? Procurar a recompensa ou evitar o dano, e a motivação intrínseca muito mais com características individuais, de ser uma pessoa mais motivada, ou seja, mais curiosa, que a partir da curiosidade ela busca, ela estuda, ela aprende. Isso torna ela mais capaz de alcançar algum desejo ou objetivo, né? Na base da motivação tem sempre uma necessidade?
se a gente pensar muito amplamente, sempre teria, né? Porque pode ser a minha necessidade de realizar aquele desejo inicial que gerou a minha curiosidade. Eu estou curiosidade com alguma coisa, e aí isso é uma necessidade minha própria, pensando na motivação intrínseca, né? E em relação às forças extrínsecas que guiam o nosso comportamento, a gente tem que pensar sempre na verdade, uma única questão, que é a nossa possibilidade de autopreservação, preservação da espécie, né? Então, isso envolve todos os instintos de defesa e instintos de me manter vivo e de procriar. Então, essas 3 esferas de necessidades, sempre com o objetivo final de manutenção da espécie, né? Isso é que guia os nossos instintos, na verdade, né? E são necessidades que estão aqui dentro da gente que muitas vezes não estão conscientes, né? Sim, sim, exatamente. A gente muitas vezes, isso é muito interessante, primeiro na questão que a gente, né, deve falar mais adiante de comportamentos automáticos, né, que a gente passa a realizar sem saber exatamente por quê. E tem uma outra coisa muito interessante que é a nossa percepção de algo que está errado e que nos leva para um comportamento diferente do inicial, daquele que a gente tinha imaginado inicialmente, né? Então, o tal do instinto, da impressão, eu estou sentindo que, né? Quase que muitas pessoas entendem como premonição. Muitas vezes a gente está fazendo uma leitura que a gente não consegue verbalizar que fez, a gente não tem, então, consciência de ter feito, então a gente está fazendo uma leitura global do ambiente, das pessoas que estão ali, isso muito baseado em aprendizados que a gente também não é capaz de verbalizar, que estão na nossa experiência de vida. A gente faz essa leitura global e toma uma decisão baseado nisso, e a gente chama muitas vezes de instinto, intuição e premonição de algo ruim, né? Mas na verdade a gente fez uma leitura não consciente e não verbalizável de uma situação, né? Você já começou a falar um pouquinho de forças, né? Quais são as forças que agem nesse contexto da motivação? Então, nossa, a gente poderia falar aqui horas, mas assim, basicamente a gente tem o instinto inicial, né, que quando a gente pensa na motivação intrínseca é a curiosidade, é o desejo de saber, né? E quando a gente pensa então na satisfação também de necessidades, são instintos de sobrevivência, como vai ser a fome, né? Sede, a atração por uma sono. outra pessoa, sede, sono, que são instintos básicos, né, de preservação. E a partir do instinto, a gente passa por diversas etapas, né, de avaliação, se eu devo ou não ceder a esse instinto ou continuar naquele desejo inicial, de planejamento e de execução em si, e mais ainda da manutenção da execução quando o nosso benefício vai ser um benefício tardio e não imediato, né? E é na manutenção desse comportamento, aí a gente tem forças muito maiores e muito mais suscetíveis a interferências, né? Então, minha capacidade de reavaliar se o caminho que eu estou traçando para chegar àquele objetivo realmente é um caminho eficaz, então eu vou avaliando os resultados. Eu consegui de fato fazer e não procrastinar, né? Então, a procrastinação vai contra, né, a minha possibilidade de chegar a um objetivo, e essa motivação constante, né, assim, que pode, quando é um objetivo, enfim, concreto, a gente pensa nele, né, mas quando é motivado pela curiosidade, a gente vai tendo ao longo do processo várias novidades que vão também me estimular no prosseguimento daquela tarefa maior, né. Então, são realmente várias forças. A gente estava conversando antes da gravação sobre o momento atual, né? Esse momento que a gente vive em que não faltam pequenos estímulos, né? Não faltam ofertas, mas isso é uma armadilha porque a gente pode se perder nessas motivações iniciais, né? Sim, exatamente. Eu acho que
A grande questão do momento atual e isso para mim tá relacionado à velocidade das coisas, à velocidade que a tecnologia impôs, né, a nossa vivência diária. Então a velocidade que as coisas acontecem são muito muito rápido, vai muito além da nossa capacidade de processar de dados, de planejar, então a gente corre o risco de ficar, já visto que a novidade é sempre um atrativo, principalmente para a pessoa que tem muita motivação interna, a novidade, a curiosidade é sempre um atrativo. Se eu tenho muitos estímulos, eu corro o risco de ficar o tempo todo só na novidade. Eu vejo uma coisa que me interessa, eu começo, e aí antes de eu começar de fato me preparar para me tornar experiente ou enfim, bom naquilo, eu já tive um novo estímulo, né, que eu vi na internet, que eu vi no Instagram do fulano, que eu vi, enfim, tal lugar, e aí eu corro risco de ficar mudando de estímulo para estímulo e não realizar nada. E isso a gente pode pensar tanto num momento menor, um microcosmos do dia, né, de como eu planejei meu dia, que de fato eu consegui fazer, quanto eu posso pensar de uma maneira mais ampla, né, em anos, no momento que eu paro e percebo que eu planejei muito, me motivei com muitas coisas, mas não realizei nada, né? Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. E tem uma outra questão que eu acho importante, que é a capacidade que a gente tem, então, de inibir os impulsos que vão levar a gente a uma realização de um prazer imediato, né? Então, a nossa capacidade de fato, de repente, inibir essa motivação que vai direcionar o nosso comportamento para outra coisa, que a gente chama de controle inibitório, né? Então, é quase como se as pessoas precisassem hoje em dia de uma capacidade de controle inibitório talvez muito maior do que a geração que foi adolescente ou adulto jovem há 15 anos atrás, em função do excesso de estímulo. Né? E aí você tocou nessa questão que você já falou lá no início, do ser humano ser imediatista. Sim. Né? Sim. É uma característica inerente do ser humano, Sim. né? Buscar o prazer imediato. Sim, né? Tem sim. até pesquisas com crianças, Sim, né? Sim, exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que como o objetivo das espécies todas, né, é de autopreservação, de manutenção daquela espécie no planeta, a gente tem uma área do cérebro que vai nos impulsionar sempre para a realização de um instinto, de um prazer imediato, né? Ou para a evitação de um risco de vida imediato, né? Mas pensando em prazer e motivação, o nosso cérebro, então uma área do nosso cérebro que a gente chama de subcortical, né? Que é uma área onde a gente não tem ainda processamento de ideias e pensamentos, e essa coisa da gente poder, então, avaliar se um determinado ato é interessante ou não para mim, né? Essa área é muito bem desenvolvida em todas as espécies, tá? Porque eu tenho que ter como questão principal eu reproduzir, não morrer de fome, não morrer de sede, dormir, né? Para me preservar e me defender. Então, isso sempre vai ser mais forte, e é muito forte em todas as espécies, como eu já disse, mas no ser humano a gente ganhou essa outra área do cérebro cortical, né, que é o córtex frontal, na verdade, córtex pré-frontal, que é capaz de, dentre várias outras coisas, avaliar se a realização realmente daquele instinto imediato é interessante para mim ou não, a longo prazo. E aí a capacidade que essa área do córtex pré-frontal tem de inibir esse impulso, que é, na verdade, uma ativação da minha área subcortical que está me empurrando para algum comportamento que vai me gerar um prazer imediato.
Corina, no caso, essa pesquisa que eu me referi antes, né, foi feita com crianças envolvendo doces, né, para testar essa capacidade delas resistirem a um prazer menor agora, imediato, para ter um prazer maior depois. No caso, um doce agora ou mais doces, se elas conseguissem esperar um pouco, né? Exatamente. A correlação interessante desse estudo é que quando eles avaliaram essas crianças muitos anos depois, a criança que foi capaz de esperar, né, a pessoa entrar na sala, porque era basicamente isso, eles colocaram, eu agora não lembro se era donut, aquele doce, né, americano, enfim, era um doce, colocaram no centro da mesa e avisaram a todas as crianças, né, ó, se quem pegar o doce antes de eu voltar aqui na sala, vai comer só esse doce, quem não pegar o doce, esperar eu voltar, vai ganhar 5 doces depois. E aí eles iam dando um tempo que as crianças não sabiam qual era, né? E isso é um estudo interessante, porque de fato, se a gente sabe quando aquele esforço vai terminar, a minha possibilidade de se manter motivado aumenta. Mas eu não sei quanto tempo vai durar essa minha necessidade de controle do impulso de comer o doce. Então, eu preciso ter uma capacidade de controle inibitório muito maior, certo? O que eles observavam é que as crianças que conseguiam esperar mais tempo eram crianças no futuro que tinham realizado mais tarefas complexas e atingido mais objetivos de vida, né? Que dependiam de uma perseveração do que as outras crianças. E se sentiam mais realizadas. Realizadas, né? exatamente. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição, clique no sininho e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre motivação. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre motivação. Nossa convidada é a psiquiatra Corina Molter, ela que é professora da FMP Fase. Corina, a motivação ela é cíclica? No momento em que uma necessidade é atendida, surge uma outra? Sim, ela é cíclica, sem dúvida, com coisas que vão estar relacionadas entre si ou não. Então, assim que isso que nos impulsiona, né? A gente satisfaz uma necessidade, a gente vai surgindo novas necessidades que, novamente, podem ser de coisas pequenas do nosso dia a dia ou coisas maiores. O ideal é que essa ciclicidade aconteça quando eu tenho um objetivo maior de longo prazo, ela aconteça dentro daquele processo, né? Então, dentro de um processo para atingir um objetivo maior, eu vou tendo várias etapas, né? Cumpro uma e logo eu já tenho uma nova, né? E aí que eu possa ter, com essas novas necessidades e novidades que se apresentam, uma nova motivação e vá conseguindo manter isso com a finalização, né? E não aquela motivação cíclica por estímulos soltos externos, mas que isso internamente faça sentido e eu consiga realmente me motivando novamente a cada etapa do processo. Manter, né, a chama acesa, manter, né? Isso, exatamente, exatamente. Motivação e expectativa, qual a relação dos dois? A gente tende a se sentir mais motivado por alguma coisa que a gente sabe que tem a capacidade de realizar? Sim, isso obviamente o ideal, né? Tem outras questões que se interpõem aí, mas a motivação e a expectativa estão diretamente relacionadas. Eu preciso me imaginar tendo realizado determinado ato e me imaginar envolve essa expectativa de atingir aquilo que eu imaginei, né? Do que vai ser meu ganho, para que eu me motive e esse desejo surja. Então, a expectativa está diretamente relacionada. A questão toda é ser uma expectativa real ou não. Então, muitas vezes existe uma dissociação, né?
eu tenho uma motivação em função de uma expectativa, né? E o que eu imagino que vai acontecer entre essa motivação e a expectativa é que não é real. O tempo que eu vou demorar para chegar lá, as etapas que eu vou ter que cumprir, a ideia de que nesse processo nem tudo vai ser prazeroso, né? Então isso é que muitas vezes a pessoa não tem uma consciência e quando surge a necessidade de realização de algo que não é prazeroso, mas que vai me levar naquele ponto, né, que eu espero chegar, eu desisto, porque não tem prazer ali. Então a gente tem que entender essa diferença, né? Expectativa é uma coisa e o prazer é outro, né? Se a gente só imaginar que a gente só vai ter ao longo de um processo tarefas e situações que vão me gerar prazer, eu nunca vou atingir uma ideia que eu desejo a médio e longo prazo. Eu vou sempre ficar presa ao prazer imediato, né? Caso eu tenha essa ideia realmente de que expectativa e prazer têm que estar sempre ligados. Justamente quando há essa frustração no caminho, o que acontece? Acontece a frustração ela envolve um sentimento muito grande de mal-estar, de ansiedade em todo mundo, né? Então é importante a gente entender isso. Frustração, como o nome diz, é um sentimento que traz desprazer, né? E o curioso é que isso já foi demonstrado também, aquela área que eu comentei no bloco anterior, subcortical, que é ativada quando a gente percebe, tem uma dica ambiental ou tem um desejo de realizar um prazer imediato, aquela área, ela assim que se inicia a ativação, ela já gera prazer, mesmo que eu não tenha realizado ainda o ato em si, né? Então eu já começo a ter uma experiência do prazer futuro. Se eu inibo essa ativação, eu decido não realizar aquele ato que vai me gerar prazer, eu vou ter uma sensação de ansiedade, uma sensação ruim. Tá? Então a gente pode pensar nisso, por exemplo, na TPM. A pessoa tem aquele impulso, vai comer o chocolate, né? Eu preciso comer aquele chocolate. No momento que eu decido não comer, eu vou ter uma sensação de angústia que é passageira, né? E que vai embora como qualquer outra sensação fugaz, né? Algumas pessoas não suportam tão bem essa sensação de desprazer que inibir um impulso desinteressante vai me gerar. E essa inibição pode ter sido interna, minha, eu decido não fazer, mas pode ser externa. Então, assim, o mundo não permite que eu realize aquele meu desejo, né? E aí eu vou ter uma sensação de desprazer que, dependendo de cada pessoa, né? E a gente pode ter uma variação da intensidade do desprazer, né? Assim como da minha capacidade de lidar com essa sensação, né? Algumas pessoas vão reagir muito mal a essa ansiedade gerada pela não realização de um desejo, de uma expectativa. Corina, você está falando aí, né, da frustração, falou antes também da gente aprender a segurar um pouquinho aquele prazer imediato para ter uma realização maior no futuro, né? Enfim, a motivação pode ser aprendida? Sim, a nossa capacidade de se manter motivado e de permanecer numa tarefa enfim, um objetivo que não envolva prazer, pode ser aprendida ou treinada, né? A minha capacidade de me organizar e de já antever, né? Porque a nossa organização depende disso, a nossa capacidade que está relacionada a esse córtex pré-frontal, de fazer uma prospecção e antever as etapas, o que eu vou passar em cada uma delas, né? E isso pode ser treinado. Então, tem pessoas que têm essa habilidade natural, tá? De prospecção, de organização, de controle inibitório e de seguindo nessas etapas, mantendo uma motivação que não é sinônimo de prazer, necessariamente, certo? Outras pessoas não têm tanto essa capacidade. Então, essas pessoas vão ter que treinar realmente, treinar
e ter formas, né, a partir desse treinamento, formas de se organizar que vão funcionar melhor para mim, de acordo com as minhas características, e seguir quase que um roteiro sempre, né, até que isso se torna automático. Né? Então, normalmente a gente trabalha isso, a percepção precoce de quando eu estou me desviando do que eu programei inicialmente. Então, quais são os sinais do ambiente que eu vou conseguir perceber? Não, eu estou procrastinando, eu estou me desviando. E aí voltar para aquele roteiro que eu treinei, e em algum momento pode se tornar mais automático, óbvio, talvez não tão automático quanto para aquela pessoa que tem uma habilidade inata, né? Na manutenção da motivação. Nesse contexto aí está também um treinamento para lidar com a frustração, né? Para ser aquela criança que aguenta esperar pelos 5 donuts e não comer aquele donut que está ali na hora, né? Sim, exatamente. Aguenta a frustração de não comer o doce já para uma coisa melhor no futuro. Sim, e isso depende muito dos pais terem essa percepção, o conhecimento de que suportar frustração prepara melhor aquela criança para o mundo real do que não ter frustração. Então, num momento em que ter tristeza virou sinônimo de depressão, né? Estar, enfim, com tédio virou sinônimo de depressão, gera culpa em pais e mães. Nossa, meu filho está com tédio, o que eu vou fazer? Nesse mundo, né, é muito difícil você encontrar um número grande de pessoas que estejam realmente preparadas para a frustração, né? A culpa que os pais sentem de um desfecho ruim na vida do filho, mesmo que seja pequeno, né, é muito grande. E aí o pai tende a compensar de alguma maneira, evitar o sofrimento. Então, se o sofrimento é sinônimo de uma doença, né, eu tenho que evitar o sofrimento. E, na verdade, a gente precisa sofrer para conseguir perceber que nem todo sofrimento é doença, que os sofrimentos passam, que a frustração vem e vai embora, que outra coisa vai se tornar importante para mim no momento seguinte, né? E a gente vê muito isso em situações em que o pai teria, vamos supor, a possibilidade de dar à criança alguma coisa, né? Não deu por um motivo qualquer, e aí ele quer compensar e dar aquilo e mais alguma coisa, porque, né, assim, se eu posso dar, então eu vou dar. E não é assim, você pode não dar, porque não é o momento daquela criança ter esse benefício, porque ela precisa entender que, né, cada coisa é seu tempo, que eu preciso, eu não vou ter tudo que eu desejo, tudo que eu quero simplesmente porque eu posso, né? Então isso é uma forma de você moldar essa capacidade de lidar com a frustração. Né? Agora, supondo que eu sou uma criança que cresci sem esse treinamento, é possível, sendo adulto, praticar, treinar e aprender a conviver melhor com a frustração? Sim, é sempre possível. É mais difícil, mas é sempre possível. Vai gerar provavelmente mais sofrimento do que geraria se eu tivesse aprendido a lidar com isso desde a infância, né? Mas é possível, né? Assim, as terapias, tem várias formas e modalidades de terapia que ensinam, né, a gente fazer uma regulação, né, da intensidade daquela emoção negativa, né? É possível. O grande segredo é manter a chama acesa, né? Como manter essa chama acesa? Manter essa motivação, já que a motivação inicial, basicamente, quase todo mundo tem, pela curiosidade, pela necessidade, né? Como manter essa motivação? Eu sempre digo o seguinte, na nossa vida a gente nunca tem um único objetivo. Na verdade, a gente está realizando várias coisas ao mesmo tempo, né? E a gente tem objetivos escalonados, objetivos de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo, né? Muitas vezes a motivação e o prazer envolvido num processo de longo prazo
ele não vai existir em várias etapas daquele processo. Eu vou ficar desmotivada e a gente entender que isso é normal, né? Eu vou ficar desmotivada, mas eu lembrar que eu vou chegar num lugar e perceber que tem outras coisas na minha vida que vão me dar motivação e vão permitir que eu tenha um bem-estar suficiente, uma sensação de realização em outras coisas, até que de fato eu atinja aquele objetivo final, também é importante, né? Algumas pessoas vão ter a capacidade de, ao longo desse processo, de longo prazo, cada nova etapa vai me gerar uma curiosidade, uma vontade de aprender, Algumas pessoas têm essa capacidade maior do que outras. Quem não tem, entender também que não estar motivado faz parte do processo é importante. Isso já é um fator de motivação, porque a gente lembra aonde eu quero chegar, é motivação extrínseca, né? Então, a gente usar também essa motivação extrínseca, que não é minha, né? Não é tão automática, para mobilizar as minhas forças para chegar no final do processo. Né? Vai usar aí a sabedoria, né, para ir criando fatores que te deem essa força. Essa força para seguir, exatamente. Que podem não estar relacionados àquele processo em si, mas a outras coisas acessórias, né, situações e, enfim, que vão me manter bem. E aí conseguir lembrar que a minha motivação extrínseca está lá e eu vou chegar, né? E acho que isso que é um pouco a forma da gente se manter, se a gente não for essas pessoas que têm naturalmente né, uma motivação intrínseca muito forte, muito intensa. Ok. Se você tem algum tema que gostaria de ver aqui no Em Questão, manda pra gente. Se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar um episódio, também já sabe. Passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre motivação. O Em Questão volta num instante. Até já. O Em Questão está de volta falando sobre motivação. Nossa convidada é a psiquiatra Corina Molter, ela que é professora da FMP-Fase. Corina, o medo também pode ser uma forma de motivação? Sim, o medo é uma das forças principais que permitem que a gente esteja vivo, né? Então, o medo é um dos instintos principais de autopreservação, né? Então, a gente ter o medo como um balizador, né, de situações que realmente envolvem um risco é importantíssimo. A gente pode estar motivado, né, a realizar uma determinada coisa para não se deparar com algo que me gera medo ou sensação de fragilidade ou risco, né, de algum tipo de lesão ou qualquer coisa que me ameace, né? Então, sem a menor dúvida, o medo é uma força balizadora de motivação extrínseca, né? A questão toda é o medo ser real, de fato estar ligado a alguma situação que me gere risco, né? Ou aquele medo que vai eventualmente estar ligado a qualquer situação desconhecida e que não necessariamente envolve um risco, né? Então, essa sensação atual de um aumento da ansiedade nas pessoas de uma forma geral está relacionado também a essa percepção de que tudo que eu não sei exatamente como vai se transcorrer é um risco e me gera medo, né? Que está na base da ansiedade, na verdade, né? Então, eu não entender como potencial risco à minha vida ou risco de lesão, né, a mim, qualquer situação que eu desconheça é importante, porque senão eu vou ter sempre um balizador negativo se eu tenho medo de tudo. Então, o medo freia
mas eu preciso ter a capacidade de avaliar se esse medo é real ou não e ter um pouco de impulsividade para iniciar uma ação ou qualquer atividade, né? Mesmo sem saber exatamente como ela vai transcorrer. Ter um Tá? pouco de confiança em você mesmo Sim, também. sim, sim. Hoje, um grande problema é esse excesso de estímulos de medo, né? Sim, sim. Você recebe na televisão, na internet, né? Sim, sim. Muito estímulo de medo. E isso é um problema para as crianças também. Então, assim, os adultos, os adultos jovens e não tão jovens assim, já têm uma capacidade de crítica, de avaliação do quanto que aquilo que a mídia está jogando é real, é um risco real para mim ou não. Então, vamos ter como exemplo essa questão do coronavírus. Né? Uma criança que está nesse ambiente, está exposta o tempo todo a essa situação de risco global, um risco de pandemia, etc. e tal, ela não tem a capacidade ainda de ponderar qual é o risco dela pessoal nesse momento. Né? Então, isso gera uma sensação muito ruim de ansiedade, de fato, de um medo real, de risco de vida. E existe um risco dessas crianças, e é uma questão da geração atual, super expostas sempre a notícias negativas, etc., se tornarem crianças mais ansiosas. Né? Porque muitas vezes os pais têm a sensação de que se a criança entendeu cognitivamente o que é um vírus, o que é transmissão, qual é um risco real de pandemia ou não, só o fato dela saber já é suficiente. Mas não, porque a análise crítica daquilo que eu sei, então como isso se correlaciona comigo aqui, que estou aqui na minha casinha, aqui em Petrópolis, ela ainda não tem a capacidade de saber. Então, os pais preocupados em informar, muitas vezes explicam tudo para a criança, no final falam, olha, mas para você não tem problema não, porque não chegou aqui ainda. Mas aí a gente entra no si, né? Não chegou, mas vai chegar. E aí, entende? Então, assim, essa superexposição vai gerar um medo infundado, principalmente em crianças que não têm essa capacidade de avaliação. E os comportamentos automáticos? Na verdade, a gente precisa ter na nossa vida vários comportamentos que são automáticos, que são aqueles que a gente não precisa pensar e planejá-los o tempo inteiro e monitorar se eu estou fazendo direito ou não. Então, a gente tem essa experiência, todo mundo certamente tem a experiência de estar indo para casa, né? Dirigindo, então você está conduzindo, né? Quem tem carro dirige, obviamente, conduzindo aquele veículo, e quando você percebe, você já está praticamente na sua casa e você não lembra muito bem do caminho, você não lembra que você virou, o que estava acontecendo, o que você estava pensando, você vai pensando em outra coisa, né? Então, teu pensamento está direcionado a uma outra questão específica e você está indo de forma automática no caminho certo. Né? Já tem até, né, na neurociência vocês explicam, um caminho neuronal ali, né? Sim. As coisas que a gente faz sempre já tem aquele caminho. Já tem aquele caminho certo, né? Mas tem uma outra forma de comportamento automático e condicionado que está novamente relacionado ao prazer, né? E aí, essencialmente, está relacionado àquela área subcortical que a gente já comentou. Essencialmente, essa área subcortical que é ativada no momento do prazer imediato, ela depende de um neurotransmissor chamado dopamina. Então, quanto maior é a enxurrada que eu tenho de dopamina nessa área, no momento de prazer, maior vai ser a minha sensação de prazer, né? Isso faz com que eu vá criando uma memória relacionada a esse ato, a realização desse ato, né? Que está sempre relacionada essa memória a algo positivo, a algo de prazer. E aí eu vou pegando dicas ambientais, né? Dependendo então do lugar que eu normalmente realizo aquele ato específico, né? Que vão formando essa minha memória. E aí o que acontece muitas vezes é que quando eu sou exposta a essa dica ambiental, eu já começo a ativar essa área de prazer e já começo a direcionar as minhas ações para a realização daquele ato, e muitas vezes eu vou fazer isso sem perceber que eu estou fazendo, né? No sentido de eu saber que eu não posso realizar, mas quando eu vi eu já fiz.
né? Então, assim, vamos supor, na dependência química é o exemplo mais fácil da gente entender, né? Primeiro porque as drogas que estão relacionadas à dependência são drogas que fazem, de fato, essa enxurrada dopaminérgica numa intensidade muito maior do que qualquer prazer que a gente possa ter fisiologicamente. Tá? Então, qualquer prazer fisiológico e natural nunca vai atingir a quantidade de dopamina que eu libero no uso de determinadas substâncias. Tá? Então, o uso da substância sempre vai ganhar em relação à sensação de prazer. Né? Então, se eu sempre uso essa substância com as mesmas pessoas, em determinados ambientes, tipos de festa e tal, eu posso estar decidido a não usar mais, né? Motivada para isso, porque eu sei o que aquilo me causou de negativo, de prejuízo, etc. Mas eu vou na festa com uma ideia de autocontrole. E aí, quando eu chego lá, quando eu vi, eu já usei, sabendo que eu não queria, sabendo que eu ia evitar, né? Que eu ia sofrer evitando, né? Mas eu ia evitar. Só que, de repente, quando eu vi, eu já usei. Por quê? Porque eu tenho todas essas dicas do ambiente que começam a ativar essa área e chega um ponto que eu não consigo inibir essa ativação, né? E aí eu vou e direciono todo o meu ato para a realização daquele prazer imediato. É o comportamento condicionado ou Sim, automático, né? sim, sim. E Né? a procrastinação? Então, a procrastinação, ela é, na verdade, uma forma, um tipo de comportamento que impede, né, que eu realize tarefas que eu desejo a médio e longo prazo. Normalmente tarefas que vão exigir várias etapas de preparação e etc. E eu não consigo partir de uma etapa para outra, iniciando o processo longo para chegar no objetivo final. Então eu fico só naquela do desejo, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, mas eu nunca consigo sentar e fazer, né? Isso é a procrastinação. A procrastinação, ela se correlaciona a várias características. Uma delas é, por exemplo, o perfeccionismo, né? E o medo. Então, o medo e o perfeccionismo normalmente estão ligados, porque se eu sou extremamente perfeccionista e para mim já é esperado, é o natural que eu atinja a perfeição naquilo que eu planejei, obviamente eu vou ter medo de começar, porque eu me exijo demais, né? E eu não percebo que eu posso voltar e melhorar algo que não me satisfez, né? E aí, novamente, vem a questão da expectativa e do que é real nesse caminho. Então, se eu tenho expectativa de perfeição, ok. Mas eu tenho que entender que eu não vou atingir a perfeição a maior parte das vezes, certo? E que eu posso ir e voltar e melhorar aquilo que eu fiz, né? Até estar satisfeito, mesmo que não perfeito, né? Então, esse medo da frustração, medo de não conseguir, medo de errar, né? E expectativa de perfeição, que está tudo junto, vão gerar procrastinação, né? Existe também, isso é interessante, uma forma de procrastinação que algumas pessoas dependem dela na elaboração e execução de uma determinada tarefa, né? Que é uma procrastinação que é o tempo que a gente fica, na verdade, elaborando como que eu vou realizar, né, determinada situação, qual é a minha expectativa, o que eu quero daquilo, e que eu estou, na verdade, não realizando ainda, porque eu estou naquele momento de preparação. Então, eu ainda estou estudando, eu estou lendo aqui. Isso eu gosto sempre de dar exemplo de aula. Então, eu posso me pedirem para eu dar, alguém pode me pedir uma aula de um assunto que eu não tenho o hábito de falar, né? Ou um assunto que eu tenho o hábito de falar, mas para um público que eu não tenho o hábito de falar. Então, eu preciso, inicialmente, a etapa inicial para mim, antes de começar a realizar, eu conseguir saber exatamente qual o enfoque que eu vou dar àquilo, né? Se é algum tema que eu conheça, mas que eu não tenho o hábito de falar, eu vou ter que ficar estudando, relendo, porque aquilo é um input para mim. Eu começo a, então,
perceber vários aspectos que de repente eu não noto automaticamente daquele tema que eu posso usar para aquele público, né? Então, isso pode parecer procrastinação, né? Porque eu não sentei e fiz ainda, né? Mas eu estou, na verdade, numa etapa inicial. Você está planejando. Estou planejando, exatamente. Aí a gente deixa o procrastinação mais para o negativo, Pro que negativo, é quando você sim. não faz por medo. Não faz por medo, exatamente. Aí você fica naquele processo sempre. E o curioso é, o fato de iniciar já diminui muito a procrastinação. Então, você dar o primeiro passo já diminui a procrastinação, né? E você atrelar isso a um sentimento positivo, aumenta a motivação, reduz a procrastinação, qualquer que seja a etapa, né? E aí você também vem de novo a questão da expectativa. Eu não posso ter a expectativa que no momento que eu sentar para fazer algo, eu já vou saber, eu vou fazer tudo de uma vez e vai ficar maravilhoso, né? Então, se a gente pudesse falar numa dica, né, para procrastinação, é começar, né? Que isso já vai ser um fator de motivação, né? E tudo isso aí também envolve autoconhecimento, né? Quanto mais Autoconhecimento você sempre, se conhecer, você vai perceber as armadilhas. Que você vai criando para você mesmo, exatamente. E ter novas experiências e se precisar de ajuda, pedir ajuda, né? Para que você consiga transpor isso, ter uma experiência positiva, né, inicial, para que você consiga manter isso, né, em todos os momentos que você precisar enfim, atos para a realização final de uma tarefa mais complexa, né? A gente já está terminando o programa, né? Chegando no finalzinho. Você até já adiantou aí uma dica, no caso, para evitar a procrastinação, né? Mas manter a motivação é um dos segredos de uma vida plena, né? Sim, Quais são as suas dicas finais aí para que as pessoas saibam se manter motivadas, né? Eu acho que a principal questão é a gente, quando deseja algo e está motivado para algo, a gente, de fato, compreender de forma realista qual o processo, como que vai ser o processo para chegar lá, né? Então, se eu tenho uma percepção real de que a motivação e a realização daquilo não vai envolver prazer o tempo todo, né? Se eu tenho, de fato, uma ideia de todas as etapas e eu consigo me manter motivado porque eu já esperava aquilo, né? Então, assim, eu já sei que essa etapa aqui vai ser difícil para mim. Então, como que eu vou lidar com isso? E aí você vai criando, né, um processo de se remotivar o tempo todo, porque eu já conheço, em teoria, o caminho, eu já sei o que eu espero, né? Até para eu perceber se aquela motivação e aquela expectativa está fora do que eu quero de fato, né? Eu posso querer algo, mas não estar disposta a pagar o preço do caminho para chegar lá, né? Então, eu saber o caminho e eu saber das etapas é muito importante para que eu possa me manter motivada ao longo do processo todo. E aí, rechear isso, né, para aqueles momentos que eu já sei que vão ser difíceis, rechear isso de pequenos prazeres, que vão ser motivações adicionais, né? Não colocar a tua vida toda focada numa única coisa, né? Eu acho que isso seria a dica. E em relação à procrastinação, e aí criação de motivação dentro desse processo, é sempre iniciar. Se você iniciou, se você fez qualquer coisa que seja, amanhã você já parte, não do zero, mas de ter realizado alguma coisa, né? E aí nisso você vai ganhando força. Vai ganhando força. Ok, né? infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação. Nada, obrigada a vocês. E a gente tem um encontro marcado na próxima questão. Espero você. Até lá.